O que te fez perceber que monstros podem se esconder por trás de um uniforme? Um policial me abordou com a mão no quadril porque eu estava andando com um objeto perigoso e pontiagudo, que na verdade era apenas o velho ursinho de pelúcia da minha filha com uma mola para fora. Quando o entreguei para que ele pudesse examiná-lo, ele cuspiu nele e o jogou no chão, depois deslocou meu ombro enquanto me algemava, alegando que minha filha estaria melhor sem um pai do meu tipo. Eu perdi minha filha há 2 anos e comecei a trabalhar em um hospital infantil apenas para ajudar outras crianças a não terem o mesmo fim que ela. Eu estava caminhando para o túmulo dela após meu turno, no aniversário de 2 anos de sua morte, carregando o Sr. Hop, seu ursinho de pelúcia favorito, quando esta viatura cantou o pneu e parou bruscamente ao meu lado. Este policial, que eu já tinha visto uma vez e sobre quem só ouvi coisas ruins, saltou para fora. Ele me encarou e imediatamente colocou a mão em seu revólver. "Deite na calçada agora, você está preso", ele gritou para mim. Eu lentamente levantei minhas mãos, ainda segurando os girassóis e o coelhinho que carregava. Eu me identifiquei, disse onde morava, para onde estava indo e perguntei por que estava sendo preso. Mas antes mesmo de eu terminar de falar, ele gritou: "Pare de resistir. Eu nem sequer havia movido um músculo. Você se encaixa na descrição de um suspeito de assalto à mão armada. O que está fazendo neste bairro?" Ele ignorou completamente o fato de eu ter acabado de dizer que morava ali. "Esse coelho poderia estar escondendo uma arma", disse ele, e começou a me revistar agressivamente. "Vocês sempre têm desculpas." Foi aí que tudo desandou. Ele bateu meu rosto com força contra o muro de cimento ao nosso lado, e meus lábios se abriram com o impacto. Ele arrancou o Sr. Pop das minhas mãos e começou a manuseá-lo agressivamente. "Aham, estou vendo!" ele gritou, referindo-se à mola que saía de trás do bicho. "Conhecendo gente como vocês, tem algo aqui dentro." Ele então agarrou o coelho com as 2 mãos e o rasgou ao meio. Lembro-me do meu coração literalmente se partindo ao ver o enchimento se espalhar pela calçada. Ele começou a examinar o chão em busca de algo, que, claro, não encontrou. No entanto, isso pareceu apenas enfurecê-lo ainda mais, e ele começou a me olhar de cima a baixo, resmungando algo sobre vigaristas. E foi quando notou a tatuagem memorial em meu antebraço. Tinha o nome completo da minha filha, suas datas de nascimento e morte, além de pequenos anjos e corações ao redor. Ele zombou. "Sua filhinha está morta mesmo? Pensei que você era do tipo mentiroso." Eu permaneci em silêncio. "De qualquer forma, é melhor a garotinha estar morta do que ter um criminoso como pai." Lembro-me de fazer tudo o que podia para me conter e não começar a agredi-lo descontroladamente. Mas então, ele pegou minha carteira. Eu o vi embolsar $150 em dinheiro e quando viu uma foto da minha esposa, ele realmente sorriu com desdém. Sua filha era uma vira-lata. Inacreditável. "Sabe, talvez eu até passe lá pra consolar sua esposa enquanto você estiver preso, fazer aquela bunda branca dela perceber que deveria ter se casado com alguém da sua raça." Ele esmagou as pétalas de girassol sob sua bota, enquanto torcia meus braços para trás das minhas costas. Senti meu ombro sair do lugar e a dor percorreu todo o meu corpo. "Por favor, isso é tudo o que me restou dela." Eu quase comecei a chorar, vendo-o pisar nos restos do Sr. Hop, mas este policial ainda não havia terminado. Ele pegou seu rádio. "Unidade 17 solicitando reforço imediato. Um suspeito de pele escura, extremamente agressivo, tentou agredir um policial." Mas foi aí que algo aconteceu. A porta do passageiro da mesma viatura em que este policial estava se abriu bruscamente e outro policial saiu. Ele parecia um pouco mais velho que o policial que me prendia, mas era enorme. Talvez 1,95 milhas e uns 113 quilos de puro músculo. Cicatrizes em seu rosto o faziam parecer que tinha visto algum combate sério. Eu genuinamente pensei que era o meu fim, até que o ouvi gritar: "Policial Drewsworth, pare imediatamente." Sua voz trovejou tão alto que cachorros começaram a latir a 3 casas de distância. "Solte este homem agora mesmo. Isso é uma ordem direta." Ele agarrou a mão do policial e a puxou com força, forçando-o a me soltar. Lembro-me de segurar meu ombro com dor, incrédulo que aquele policial estava realmente me ajudando. O rosto de Drewsworth passou de arrogante para confuso. "Você não entende, sargento. Esse cara estava..." O policial o interrompeu. "Você acabou de agredir um pai em luto no aniversário da morte de sua filha, e eu ouvi você ameaçar a esposa dele. Eu vi você destruir a lembrança de sua filha." Drewsworth cometeu o erro de tentar empurrar seu superior para chegar até mim. "Você está do lado dele, e quanto à muralha azul?" Williams agarrou o pulso de Drewsworth no meio do empurrão. "Você acabou de agredir um oficial superior." Mãos para trás. A princípio, Drewsworth tentou resistir. "Meu pai é o dono do nosso departamento e ele vai acabar com você por isso." Mas o oficial sênior nem se moveu. Ele o levou de volta para a viatura à força, chegando a socá-lo 2 vezes, aparentemente por pura raiva. Ele então bateu a porta e voltou para mim. Ajoelhou-se no chão e cuidadosamente recolheu cada pedaço do coelho de pelúcia. "Senhor, eu sinto muito mesmo. Isso é indesculpável. Você será compensado e Drewsworth pagará por isso." Sua voz falhou um pouco quando ele disse: "Eu também perdi minha filha e o que esse desgraçado nojento fez me envergonha de ser policial." Ele então me olhou bem nos olhos. Mas ele não estava mentindo.
O pai dele é o dono do nosso departamento. Minha cabeça vai estar a prêmio agora. Se for preciso, você me ajudará? Eu disse sim, sem hesitar. Mas infelizmente, eu não tinha a menor ideia no que estava me metendo. Na manhã seguinte, acordei com meu ombro latejando e minha mente a mil. Williams havia me dado seu número pessoal antes de me levar para casa, e eu me peguei olhando para ele no pedaço de papel amassado. Minha esposa já havia saído para o seu turno no hospital, deixando um bilhete me lembrando de colocar gelo no ombro. Eu não conseguia parar de pensar no que Williams quis dizer com precisar da minha ajuda. Decidi ligar para ele, e ele atendeu no segundo toque e me pediu para encontrá-lo em uma lanchonete nos arredores da cidade, longe da delegacia. Quando cheguei, ele já estava lá, encurvado sobre uma xícara de café em uma cabine no canto. Sua estrutura enorme mal cabia no assento, e aquelas cicatrizes de combate pareciam ainda mais pronunciadas sob a luz fluorescente forte. Ele deslizou uma pasta pela mesa em minha direção e dentro havia fotos e relatórios de incidentes, todos com um nome recorrente: Policial Drewsworth. Meu estômago revirou enquanto eu folheava página após página. Havia pelo menos outros 7 incidentes nos últimos 3 anos. Homens negros, latinos, até mesmo alguns homens brancos que não pareciam certos para ele. Todos parados por motivos falsos. Todos agredidos, todas as reclamações desapareciam misteriosamente. Williams explicou que o pai de Drewsworth não era apenas um peixe grande no departamento. Ele praticamente comandava o lugar. Qualquer policial que se manifestasse acabava nos piores turnos. Era preterido para promoções ou, de repente, se via sob investigação por infrações menores. O próprio Williams já havia recebido 3 ligações naquela manhã, avisando-o para largar o caso. Perguntei do que ele precisava de mim. Ele se inclinou para a frente e explicou que com meu testemunho e a documentação médica das minhas lesões, combinados com seu relato como testemunha, eles poderiam finalmente ter o suficiente para ir à corregedoria, mas isso significaria enfrentar toda a máquina dos Drewsworth. Ele me avisou que eles investigariam minha vida, tentariam me desacreditar, talvez até ameaçassem meu emprego no hospital. Pensei no ursinho de pelúcia destruído da minha filha, agora em pedaços em um saco plástico na bancada da minha cozinha. Pensei no túmulo dela, que não consegui visitar ontem. Pensei em todos os outros pais que poderiam andar naquela mesma rua e encontrar o Policial Drewsworth. Eu disse a Williams que estava dentro. Passamos a hora seguinte revisando tudo, e Williams vinha documentando secretamente o comportamento de Drewsworth por meses, guardando cópias dos relatórios em sua casa, porque sabia que os originais desapareceriam da delegacia. Ele me mostrou filmagens de câmeras corporais de outros incidentes que haviam sido de alguma forma corrompidas nos arquivos oficiais, mas que ele havia salvado. Quando estávamos saindo, meu telefone vibrou e era uma mensagem de texto de um número desconhecido, com uma foto da minha esposa entrando no hospital onde ela trabalhava. A mensagem dizia: "Bela mulher. Seria uma pena se algo acontecesse com ela no caminho para o carro esta noite." Meu sangue gelou. Williams viu meu rosto mudar e pegou o telefone. Seu maxilar se contraiu ao ler e ele imediatamente ligou para minha esposa e disse para ela ficar dentro do hospital, que ele pessoalmente a escoltaria até o carro. Então ele se virou para mim com um olhar que nunca esquecerei. Parte raiva, parte determinação. Ele me levou ao hospital para buscar minha esposa, e no caminho, ele me contou sobre sua própria filha. Ela foi morta por um motorista bêbado há 5 anos, e o motorista era filho de um empresário rico que lhe conseguiu os melhores advogados. Ele se safou com serviço comunitário. Williams disse: "Foi quando percebi que o sistema estava quebrado. Mas continuei policial porque pensei que ainda poderia fazer a diferença por dentro." No hospital, minha esposa esperava no saguão, confusa e assustada. Mostrei-lhe a mensagem e vi seu rosto empalidecer. Williams garantiu a ela que uma viatura passaria por nossa casa a cada hora, policiais em quem ele confiava. Mas todos nós sabíamos que isso poderia não ser suficiente. Naquela noite, não consegui dormir. Cada carro que passava, cada cachorro que latia me fazia pular para a janela. Minha esposa segurava meu braço bom, tentando manter a calma por nós dois. Por volta das 3 da manhã, ouvi passos em nossa varanda e peguei o taco de beisebol que mantínhamos ao lado da cama e me arrastei até a porta da frente. Pelo olho mágico, vi o policial sem uniforme, pichando algo em nossa porta. Eu abri a porta com força e o confrontei. Ele sorriu com aquele mesmo sorriso doentio de ontem e disse que eu deveria ter ficado de boca fechada, que o pai dele era o dono da cidade e eu não era nada, que Williams já estava sendo transferido para a pior delegacia do estado, que a segurança da minha esposa dependia de eu esquecer tudo o que aconteceu. Eu queria tanto usar aquele taco que minhas mãos tremiam. Como o pai de Drew tem tanto controle sobre um departamento de polícia inteiro, este policial age como se fosse intocável, destruindo itens memoriais e embolsando dinheiro bem na frente de outro policial. Williams coletando evidências secretas por meses me faz pensar o quão fundo isso realmente vai, mas eu sabia que era isso que ele queria. Em vez disso, peguei meu celular e comecei a gravar. Ele tentou pegá-lo, mas eu recuei e ele me ameaçou novamente, mais explicitamente desta vez dizendo: "Acidentes acontecem o tempo todo, especialmente com pessoas que não conhecem seu lugar." A luz da varanda do meu vizinho acendeu e Drewsworth rapidamente voltou para seu carro,
Mas não antes de eu conseguir gravar tudo, incluindo sua placa e o insulto racial que ele havia pichado na minha porta. Imediatamente enviei o vídeo para Williams e fiz várias cópias de segurança. No dia seguinte, Williams apareceu com outros 2 policiais em quem confiava e eles tiraram fotos do grafite e pegaram minha declaração. Williams parecia exausto, e eu podia ver que a pressão já o estava afetando. Ele mencionou que 3 policiais que haviam prometido apoiá-lo mudaram de ideia repentinamente após visitas noturnas do Drewsworth Pie. Decidimos registrar a queixa na corregedoria naquela tarde. Williams havia reunido outras 12 vítimas dispostas a testemunhar, embora a maioria estivesse apavorada. Ao entrarmos no escritório da corregedoria, notei Drewsworth Pie no estacionamento, nos observando com olhos frios. Ele não disse nada, apenas ficou lá parado como um abutre. A entrevista na corregedoria foi exaustiva, e eles questionaram cada detalhe, tentando encontrar furos em nossa história. Perguntaram por que eu estava andando sozinho à noite, por que eu tinha aquele ursinho de pelúcia se eu havia bebido. Eles insinuaram que talvez eu tivesse provocado o policial Drewsworth. Williams havia me avisado que isso aconteceria, mas ainda assim, parecia que eu estava sendo vitimizado novamente. Após 3 horas, finalmente terminamos. A detetive da corregedoria, uma mulher severa chamada Detetive Chen, disse que revisaria tudo e entraria em contato. Williams me acompanhou para fora, e ambos sabíamos que aquilo era apenas o começo. No estacionamento, o Drewsworth Pie ainda estava lá, agora falando ao telefone enquanto nos encarava diretamente. Naquela noite, Williams ligou com más notícias. Ele havia sido suspenso, aguardando uma investigação por conduta imprópria para um oficial. A acusação era de que ele havia agredido o policial Drewsworth durante a prisão. Eu não podia acreditar. Williams disse que já esperava por isso, que era o primeiro movimento deles para desacreditá-lo, e ele me disse para ter cuidado, que as coisas provavelmente piorariam antes de melhorar. Ele estava certo. No dia seguinte, no trabalho, meu supervisor me chamou em sua sala. Alguém havia feito uma denúncia anônima de que eu estava roubando medicamentos da ala infantil. Era uma invenção completa, mas tive que me submeter a uma investigação completa. Meu armário foi revistado, meu carro foi revistado e fui colocado em licença administrativa enquanto eles investigavam. Minha esposa começou a receber ligações silenciosas no trabalho. Os pneus do nosso carro foram rasgados enquanto estava estacionado no supermercado. Flores mortas apareceram em nossa porta com bilhetes dizendo "Para sua filha". Cada incidente era vago o suficiente para que não pudéssemos provar que estava ligado a Drewsworth, mas nós sabíamos. Apesar de sua suspensão, Williams continuou lutando. Ele contatou uma advogada de direitos civis que concordou em pegar nosso caso pro bono. Ela disse que tínhamos provas fortes, mas nos avisou que os Drewsworths tinham muito dinheiro e conexões ainda mais profundas. Ela já tinha visto casos como este antes, onde todo o sistema se fechava para proteger um dos seus. Uma semana após nossa denúncia, recebi uma ligação de uma das outras vítimas que deveria testemunhar. Ele estava desistindo. Disse que seu chefe de repente começou a encontrar problemas em seu trabalho e ele não podia arriscar perder o emprego. Mais 2 vítimas ligaram com histórias semelhantes nos dias seguintes. Os Drewsworths estavam sistematicamente destruindo nosso caso, mas também começamos a receber apoio inesperado. Um jovem policial chamado Martinez entrou em contato com Williams dizendo que havia testemunhado Drewsworth plantar evidências durante uma parada de trânsito, mas estava com muito medo de denunciar. Uma despachante chamada Janet disse que tinha gravações de Drewsworth usando insultos raciais pelo rádio que haviam sido ordenadas a serem destruídas. Lentamente, rachaduras estavam aparecendo na muralha azul. O ponto de virada veio quando Williams descobriu algo nos arquivos antigos. 3 anos atrás, o policial Drews esteve envolvido em um incidente onde um jovem morreu sob custódia. O relatório oficial dizia que foi uma overdose, mas Williams encontrou o relatório original do médico legista que sugeria o contrário. Ele havia sido enterrado, substituído por uma versão revisada que apoiava a história oficial. Sabíamos que isso era grande, mas também sabíamos que nos colocava em ainda mais perigo. Williams providenciou para que minha esposa e eu ficássemos com sua irmã fora da cidade por alguns dias, enquanto ele trabalhava com a advogada para levar isso às pessoas certas. Enquanto fazíamos as malas, segurei o saco plástico com os restos do Sr. Hoppe. Prometi à minha filha que levaria isso até o fim. Na noite antes de partirmos, fiz uma última visita ao túmulo da minha filha. Eu precisava contar a ela o que estava acontecendo, porque não tinha ido vê-la. Enquanto me ajoelhava ao lado de sua lápide, ouvi passos atrás de mim. Virei-me para ver o policial Drewsworth, desta vez em uniforme completo, com a mão na arma. Meu coração martelava enquanto Drewsworth se aproximava lentamente, saboreando o momento. Ele circulou ao meu redor como um predador, suas botas esmagando o cascalho do cemitério. Permaneci ajoelhado ao lado da lápide da minha filha, calculando minhas opções. O cemitério estava deserto àquela hora, sem testemunhas, sem ajuda a caminho. Ele parou diretamente atrás de mim e ouvi o som inconfundível de seu cacetete deslizando do cinto. Meu ombro ainda latejava do nosso último encontro,
tornando qualquer movimento brusco arriscado. Coloquei minha mão na lápide dela, buscando força em sua memória. O cacetete assobiou pelo ar. Rolei para o lado no momento em que ele bateu contra a lápide onde minha cabeça estivera. O impacto deixou uma lasca no granito, profanando seu memorial. A raiva me inundou enquanto me levantava de um salto, mas Druth já estava atacando novamente. Abaixei-me sob o golpe e recuei, mantendo as lápides entre nós. Ele me perseguiu implacavelmente, derrubando vasos de flores e decorações memoriais em seu caminho. Cada memorial destruído parecia outra violação. A dor de outra família desrespeitada. Meu telefone estava gravando no meu bolso, capturando tudo. Drewsworth não parecia se importar. Ele queria me machucar. Danassem-se as consequências. Seu rosto estava contorcido com o mesmo prazer doentio que eu já tinha visto. Ele fingiu um ataque pela esquerda, depois avançou pela direita, pegando-me de surpresa. Seu ombro bateu no meu ombro ferido, enviando raios de dor por todo o meu corpo. Cambaleei para trás, tropeçando em uma lápide baixa e caindo de costas. Drewsworth ficou sobre mim, erguendo o cacetete. Peguei um punhado de cascalho e joguei em seu rosto, ganhando alguns segundos para rolar para longe. Seu golpe selvagem errou, o cacetete fincando-se na terra macia. Enquanto ele o puxava, consegui me levantar e comecei a me mover em direção à entrada do cemitério. Mas Drewsworth era mais rápido, cortando minha rota de fuga. Circulamos um ao outro entre os túmulos, ambos ofegantes. Ele fez outra investida. Desta vez, eu estava pronto, desviando e usando seu impulso contra ele. Ele colidiu com uma grande estátua memorial, grunhindo de dor, mas se recuperou rapidamente, mais enfurecido do que antes. A perseguição continuou. Derrubei uma lata de lixo em seu caminho, derramando flores velhas e itens memoriais. Ele chutou através deles, implacável em sua perseguição. Meu ombro ferido gritava a cada movimento, me atrasando. Finalmente cheguei ao portão do cemitério, mas Drewsworth havia antecipado isso. Sua viatura bloqueava a saída. Eu estava encurralado. Ele avançou lentamente agora, confiante em sua vitória. Foi quando faróis inundaram a entrada do cemitério. A caminhonete de Williams surgiu, cantando pneus e parando a centímetros da viatura de Drewsworth. Williams saltou, seu próprio telefone já gravando. A confiança de Drewsworth evaporou. Ele rapidamente guardou o cacetete, tentando agir casualmente. Mas todos nós sabíamos o que quase havia acontecido. Williams se posicionou entre nós, sua estrutura maciça um escudo bem-vindo. Nós três ficamos ali em um silêncio tenso. Finalmente, Druth recuou em direção à sua viatura, apontando para nós dois com uma fúria mal contida. Ele arrancou, os pneus cantando, deixando-nos no súbito silêncio do cemitério. Williams me ajudou a voltar ao túmulo da minha filha, para pegar minhas coisas. A lasca em sua lápide, feita pelo cacetete, apertou meu peito com uma nova dor. Documentamos os danos, adicionando-os ao nosso crescente arquivo de evidências. De volta à caminhonete de Williams, ele explicou que estava monitorando a viatura de Drewsworth em um canal não oficial. Quando o viu se dirigindo ao cemitério, soube que eu estava em perigo. Sua suspensão significava que ele não deveria interferir, mas ele veio mesmo assim. Dirigimos até a casa da irmã de Williams, onde minha esposa já estava esperando. A pequena casa de campo ficava nos arredores da cidade, longe do território habitual dos Drewsworths. A irmã de Williams, Catherine, era uma enfermeira, durona e direta como seu irmão. Ela deu uma olhada no meu ombro e insistiu em examiná-lo. Enquanto ela cuidava do meu ombro, Williams espalhou todas as nossas evidências na mesa da cozinha. As fotos, vídeos, depoimentos de testemunhas e agora a filmagem do cemitério. Pintava um quadro claro de assédio crescente e abuso de poder. Minha esposa segurou minha mão enquanto Catherine manipulava meu ombro de volta para um alinhamento melhor. A dor era excruciante, mas necessária. Ela fez uma tipóia adequada e me deu instruções de cuidados. Durante tudo isso, eu podia ver a preocupação nos olhos da minha esposa. O telefone de Williams tocou. Era Martinez, o jovem policial que se ofereceu para ajudar. Sua voz estava trêmula quando Williams o colocou no viva voz. Martinez tinha acabado de ser autuado por múltiplas violações que não cometeu. Seu sargento deixou claro que as autuações desapareceriam se ele esquecesse de Drewsworth. Após a ligação, ficamos em um silêncio pesado. Os Drewsworths estavam eliminando sistematicamente nosso apoio. Williams bateu com o punho na mesa, espalhando alguns papéis. O Martinez recebe essas autuações falsas que magicamente desaparecem se ele se comportar. É corrupção com recibo de presente e tudo. Guarde o recibo para devolver sua moral com facilidade. Sua frustração era palpável, mas ele rapidamente se recompôs. Passamos a noite planejando nossos próximos passos. A advogada de direitos civis sugeriu que precisávamos de evidências mais concretas do encobrimento em si, não apenas das ações individuais de Drewsworth. Williams teve uma ideia sobre acessar registros antigos do departamento, mas seria arriscado. Na manhã seguinte, acordei e Williams já havia saído. Catherine disse que ele tinha saído antes do amanhecer para se encontrar com alguém. Minha esposa estava na cozinha, com olheiras sob os olhos por falta de sono. O estresse estava afetando nós dois. Perto do meio-dia, Williams voltou com Janet, a despachante, que havia mencionado ter as gravações. Ela estava nervosa, constantemente olhando por cima do ombro. Ela trouxe um pendrive contendo arquivos de áudio de 2 anos. Ouvimos gravação após gravação das comunicações de rádio de Drewsworth. Insultos raciais, ameaças contra suspeitos,
piadas sobre plantar evidências. Em uma gravação, podíamos ouvir o Drewsworth pai ao fundo, rindo dos comentários de seu filho. Janet explicou que vinha gravando secretamente depois de testemunhar o comportamento de Drewsworth em primeira mão. Ela tentou denunciar pelos canais adequados uma vez, mas seu supervisor a ameaçou de demissão, então ela continuou gravando, esperando o momento certo. Aquele momento parecia ser agora. Janet concordou em testemunhar se pudéssemos proteger seu emprego. Williams prometeu fazer tudo ao seu alcance, embora todos soubéssemos que sua influência era limitada enquanto estivesse suspenso. Assim que Janet saiu, uma van de reportagem parou do lado de fora. Alguém havia vazado nossa localização. Williams rapidamente nos levou para dentro enquanto Catherine lidava com os repórteres. Não podíamos nos dar ao luxo de ter a atenção da mídia ainda, não quando os Drewsworths ainda controlavam a narrativa. Pela janela, observei Catherine recusar-se a comentar, firme, mas educadamente. Os repórteres eventualmente foram embora, mas sabíamos que voltariam. Os Drewsworths estavam tentando nos pintar como ativistas anti-polícia, desordeiros em busca de atenção. Naquela tarde, a detetive Tim da corregedoria ligou para Williams. Ela queria se encontrar, mas não na delegacia. Sugeriu um parque do outro lado da cidade. Williams ficou desconfiado, mas concordou. Minha esposa e eu esperamos ansiosamente enquanto Williams ia para a reunião. Catherine tentou nos distrair com conversa fiada, mas nossas mentes estavam em outro lugar. Cada carro que passava nos deixava tensos. Williams voltou 2 horas depois com notícias mistas. Chen acreditava que nosso caso tinha mérito, mas estava enfrentando pressão de cima para encerrar a investigação. Ela deu a Williams um aviso de que Drewsworth pai estava planejando algo grande para nos desacreditar permanentemente. Precisávamos agir rápido. Williams sugeriu que compilássemos tudo em um pacote abrangente para Chen, algo tão condenatório que não pudesse ser ignorado. Passamos o resto do dia organizando evidências, criando linhas do tempo e preparando declarações. Ao anoitecer, meu telefone tocou. Era meu supervisor do hospital. A investigação sobre as alegações de roubo de medicamentos havia se expandido. Eles agora estavam investigando todo o meu histórico de emprego, entrevistando colegas, revisando cada interação com pacientes. As implicações eram claras. Mesmo que eu fosse inocentado, o dano à minha reputação seria severo. Os Drewsworths estavam tentando destruir minha credibilidade antes que eu pudesse testemunhar. Minha esposa apertou minha mão quando desliguei, ambos entendendo o que isso significava para nosso futuro. Williams fez mais ligações, contatando policiais que ainda poderiam ajudar. A maioria não atendeu. Aqueles que atenderam falaram em voz baixa, com medo de serem ouvidos. A muralha azul era forte, mas as rachaduras estavam aparecendo. Um policial, Jonathan, concordou em se encontrar secretamente com Williams. Ele tinha informações sobre o relatório alterado do médico legista de 3 anos atrás. Ele era um novato na época, ordenado a destruir o original. Em vez disso, ele guardou uma cópia, escondendo-a todos esses anos. O encontro foi marcado para a manhã seguinte em um armazém abandonado. Parecia algo saído de um filme, mas Jonathan estava paranoico demais para se encontrar em qualquer lugar público. Williams iria sozinho enquanto esperávamos em segurança na casa de Catherine. Naquela noite, nenhum de nós dormiu bem. Eu ficava verificando minha esposa, observando seu sono agitado. O saco plástico com os restos do Sr. Hoppe estava na mesa de cabeceira, um lembrete constante do porquê estávamos lutando. A manhã chegou rápido demais. Williams saiu para seu encontro com Jonathan, enquanto tentávamos manter rotinas normais. Catherine foi para seu turno no hospital, nos deixando sozinhos em casa. O silêncio era opressivo. 1 hora se passou, depois 2. Williams já deveria ter voltado. Minha esposa andava de um lado para o outro na sala enquanto eu tentava ligar para o celular dele, sem resposta. O medo se instalou enquanto considerávamos as possibilidades. Finalmente, a caminhonete de Williams parou, mas algo estava errado. Ele se movia rigidamente, segurando as costelas. Lá dentro, ele desabou no sofá com a respiração curta. Jonathan tinha sido uma armadilha. 3 policiais estavam esperando, todos leais ao Drewsworth pai. Eles deram uma surra profissional em Williams, cuidadosos para não deixar marcas visíveis. A mensagem era clara: abandone o caso ou coisa pior viria. Eles levaram seu celular, suas cópias das evidências, tudo que ele havia levado para o encontro. Minha esposa pegou gelo enquanto eu ajudava Williams a encontrar uma posição mais confortável. Seu rosto estava contraído de dor e raiva, mas mesmo ferido, ele não desistiria. Ele havia escondido cópias de segurança de tudo em outro local. Enquanto minha esposa cuidava de Williams, senti o peso do que estávamos enfrentando. Os Worths tinham todo o departamento no bolso. A cada movimento que fazíamos, eles estavam 2 passos à frente. Mas olhando para o saco com o Sr. Hoppe, eu sabia que não poderíamos parar. Williams insistiu em continuar, apesar de seus ferimentos. Ele fez ligações do telefone fixo de Catherine, contatando pessoas fora do departamento local. Se não conseguíssemos justiça aqui, talvez pudéssemos encontrá-la em outro lugar. Uma ligação se mostrou promissora. Um detetive da polícia estadual com quem Williams havia trabalhado anos antes estava interessado em nosso caso. A corrupção policial estava sob sua jurisdição, especialmente quando a corregedoria local estava comprometida. Mas eles precisariam de provas sólidas para intervir. Passamos a tarde preparando um novo pacote de evidências. Williams se movia lentamente, gemendo a cada respiração, mas sua determinação nunca vacilou. Minha esposa ajudou a organizar os documentos, enquanto eu fazia o upload de cópias digitais para um armazenamento seguro na nuvem. Ao anoitecer,
Catherine voltou de seu turno com notícias preocupantes. Ela ouviu médicos discutindo meu caso. A administração do hospital estava sob pressão para me demitir imediatamente, sem esperar a conclusão da investigação. O cerco estava se fechando. Minha carreira, nossa estabilidade financeira, tudo o que havíamos construído estava desmoronando. Minha esposa tentava se manter forte, mas eu podia ver o medo em seus olhos. Éramos pessoas comuns presas em algo maior do que nós. Williams fez outra ligação, desta vez para a advogada de direitos civis. Ela nos aconselhou a registrar uma queixa formal na Polícia Estadual imediatamente. Cada dia que esperávamos dava aos Drewsworths mais tempo para destruir provas e intimidar testemunhas. Mas registrar a queixa significava tornar nossas alegações totalmente públicas. Chega de se esconder na casa de Catherine. Chega de operar nas sombras. Estaríamos colocando alvos em nossas costas, convidando uma retaliação que talvez não conseguíssemos suportar. Olhei para minha esposa, buscando sua opinião. Ela pegou minha mão e assentiu. Tínhamos ido longe demais para recuar agora. Williams ligou para seu contato na Polícia Estadual e marcou o registro da queixa para a manhã seguinte. Naquela noite, tentamos nos preparar para o que estava por vir. Williams, apesar dos ferimentos, insistiu em ficar acordado para vigiar. Minha esposa e eu deitamos na cama de hóspedes abraçados, nos perguntando se havíamos feito a escolha certa. Perto da meia-noite, motores de carro rugiram lá fora. Vários veículos cercaram a casa. Williams gritou para ficarmos abaixados enquanto espiava pelas cortinas. Não era a polícia, eram civis. Os capangas não oficiais do Drewsworth Pie. Eles não tentaram entrar, apenas ficaram em seus carros com os motores ligados. A mensagem era clara, estávamos sendo vigiados. Cada movimento nosso era monitorado. Williams ligou para o 190. Mas o atendente disse que, a menos que eles realmente fizessem algo, não havia unidades disponíveis. Passamos o resto da noite em intensa vigilância. Os carros finalmente partiram ao amanhecer, mas sabíamos que voltariam. Catherine voltou de um turno duplo e nos encontrou exaustos e nervosos. Durante o café da manhã, finalizamos nosso plano. Williams e eu iríamos até a sede da Polícia Estadual para registrar a queixa. Minha esposa ficaria com Catherine, mais segura aqui do que vindo conosco. A separação foi difícil, mas necessária. A viagem de 2 horas foi tensa. Williams checava constantemente os espelhos, vigiando se estávamos sendo seguidos. Suas costelas ainda o incomodavam, mas ele se recusou a me deixar dirigir. Ele precisava sentir que tinha controle sobre algo. A sede da Polícia Estadual era um prédio imponente, todo de vidro e aço. Lá dentro, fomos direcionados para uma pequena sala de conferências, onde o detetive Nathan Cat esperava. Ele era mais jovem do que eu esperava, mas seus olhos eram aguçados e atentos. Por 3 horas, expusemos tudo: a agressão, o assédio, os encobrimentos, a intimidação. O detetive Cat fez anotações detalhadas, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer. Ele estava particularmente interessado no relatório alterado do médico legista. Quando terminamos, o detetive Cat recostou-se na cadeira. Ele acreditou em nós, mas avisou que a investigação levaria tempo. Os Drewsworths tinham sido cuidadosos. A corrupção deles estava escondida atrás de procedimentos e burocracia, mas ele prometeu cavar fundo. Saímos sentindo-nos aliviados e ansiosos. As engrenagens oficiais estavam girando, mas ainda tínhamos que sobreviver até que a justiça chegasse. Na volta, Williams recebeu uma mensagem de Catherine. Minha esposa estava segura, mas preocupada. Quando nos aproximamos da cidade, o telefone de Williams tocou. Era Martinez, com pânico na voz. Ele tinha acabado de ser preso sob acusações falsas. Posse de substâncias, alegaram, depois de encontrar provas em seu armário. O mesmo armário que havia sido revistado dias antes. Williams parou o carro, os nós dos dedos brancos no volante. O Martinez ser preso logo depois de se manifestar me faz pensar quem está observando cada movimento que essas pessoas fazem. O momento parece perfeito demais. Eles sabiam exatamente quando atacar e o que mais machucaria. Os Drewsworths estavam escalando, eliminando qualquer um que nos tivesse demonstrado apoio. Martinez era apenas o primeiro. Nós dois sabíamos que mais prisões viriam. Decidimos parar na casa de Williams para recuperar suas cópias de evidências escondidas antes de voltar para a de Catherine. A casa parecia intacta por fora, mas Williams se aproximou com cautela. Seus instintos policiais gritavam perigo. Por dentro, a casa havia sido revirada. Móveis virados, gavetas esvaziadas, papéis espalhados por toda parte. Mas Williams foi direto para a cozinha, removendo um painel falso atrás da geladeira. As cópias das evidências ainda estavam lá, intocadas. Quando nos preparávamos para sair, ouvimos vozes do lado de fora. Pela janela, vimos o Drewsworth Pie com outros 2 policiais. Eles não estavam de uniforme, tentando parecer casuais, mas suas intenções eram claras enquanto se aproximavam da porta. Williams e eu saímos pelos fundos enquanto eles entravam pela frente. Podíamos ouvi-los lá dentro, nos procurando. Conseguimos chegar à caminhonete e partimos rapidamente, mas não antes que o pai nos visse pela janela. A viagem de volta para a casa de Catherine foi estressante. Fizemos um caminho mais longo e indireto, voltando várias vezes. Os ferimentos de Williams o estavam incomodando mais. Sua respiração estava difícil, mas ele perseverou, focado em nos levar para a segurança. Quando finalmente chegamos,
Minha esposa correu para nos encontrar. O alívio em seu rosto rapidamente se transformou em preocupação quando viu o estado de Williams. Catherine imediatamente entrou em modo de enfermeira, insistindo em examiná-lo adequadamente. Enquanto Catherine cuidava de Williams, minha esposa me atualizou. A intimidação continuou aqui também. Carros estranhos passando devagar, telefonemas com apenas respiração do outro lado. Ela tinha sido forte, mas eu podia ver o preço que isso estava cobrando. Naquela noite, o detetive Cat ligou com uma atualização. Ele já havia descoberto irregularidades nos registros do departamento. Várias queixas contra Drewsworth haviam sido deletadas do sistema, mas a perícia digital havia recuperado fragmentos. Era um progresso, mas lento. Passamos outra noite sem dormir, nos revezando para vigiar. Os carros voltaram, estacionando bem no limite da propriedade de Catherine. Assédio legal, nada que pudéssemos fazer. A guerra psicológica era exaustiva. Amanhã trouxe notícias inesperadas. Shane, da corregedoria, havia sido transferida repentinamente, substituída por alguém com laços com o Drewsworth pai. Nossa aliada interna se foi. A investigação local estava efetivamente morta, mas Williams tinha uma última carta na manga. Ele estava guardando uma peça crucial de evidência, esperando o momento certo. Uma filmagem de segurança de uma empresa privada, perto de onde o jovem morreu 3 anos atrás. Filmagem que contradizia o relatório policial oficial. O dono da empresa estava com muito medo de se apresentar antes, mas com a polícia estadual agora envolvida, ele estava disposto a compartilhar o que tinha. Williams marcou de encontrá-lo naquela tarde, desta vez me levando como reforço. Nos encontramos na loja do homem, uma pequena loja de eletrônicos. Ele estava nervoso, constantemente olhando para a porta. Ele nos mostrou a filmagem em um computador antigo em seu escritório nos fundos. O que vimos fez meu estômago revirar. O vídeo mostrava Drewsworth e outro policial arrastando o jovem para um beco. Ele já estava inconsciente, não resistindo, como o relatório afirmava. O que aconteceu em seguida estava parcialmente obstruído, mas a linha do tempo provava que a história oficial era fabricada. O dono da loja nos fez cópias, suas mãos tremendo. Ele guardou esse segredo por 3 anos, a culpa o consumindo. Agora ele estava pronto para testemunhar. Danem-se as consequências. Prometemos proteger sua identidade o máximo possível. Dirigindo de volta com essa nova evidência, Williams e eu sentimos uma mudança. Finalmente tínhamos algo concreto, algo que os Drewsworths não poderiam explicar, mas também sabíamos que isso nos tornava mais perigosos para eles do que nunca. Ao pararmos na casa de Catherine, vimos carros de polícia a cercando. Meu coração despencou, temendo o pior. Mas então, o detetive Cat saiu de um dos veículos. Ele viera pessoalmente após receber ameaças contra nossa segurança. Lá dentro, minha esposa estava sendo entrevistada por policiais estaduais. Ela estava recontando cada incidente de assédio, cada ameaça. Catherine estava por perto, protetora, seu próprio depoimento já dado. O detetive Cat examinou nossa nova evidência com uma excitação mal contida. Este era o avanço que ele precisava. Ele imediatamente chamou uma equipe forense para verificar a autenticidade da filmagem. A equipe forense chegou em menos de 1 hora. Eles montaram equipamentos na sala de estar de Catherine, analisando a filmagem quadro a quadro. Williams e eu assistimos enquanto eles aprimoravam sessões específicas, revelando detalhes que havíamos perdido. As discrepâncias de horário por si só provavam que o relatório oficial era falsificado. O detetive Cat fez ligações rápidas, coordenando com seus superiores. A polícia estadual estava mobilizando uma investigação completa no departamento. Ele nos avisou que as coisas se moveriam rapidamente agora, e os Drewsworths provavelmente fariam movimentos desesperados. Ele estava certo. Naquela noite, minha esposa recebeu uma ligação de seu supervisor. O conselho do hospital havia votado para encerrar meu contrato de trabalho imediatamente, citando a investigação em andamento. Sem processo de apelação, sem chance de me defender, simplesmente acabado. Williams bateu com o punho na mesa quando ouviu. Catherine colocou o braço em volta da minha esposa quando ela começou a chorar. Eu me senti entorpecido vendo minha carreira evaporar porque enfrentei a corrupção, mas não havia tempo para processar. Carros pararam lá fora novamente. Desta vez, o próprio pai saiu, flanqueado por 4 policiais. Eles não estavam de uniforme, mas sua intenção era clara. Williams imediatamente ligou para o detetive Cat enquanto eu afastava minha esposa das janelas. Eles esmurraram a porta, exigindo que saíssemos para conversar. Catherine se recusou a abrir, citando a falta de mandados. Pela janela, eu podia ver o rosto do Drewsworth pai contorcido de raiva. Ele gesticulou para seus homens, que se espalharam ao redor da casa. Williams se posicionou perto da porta da frente enquanto eu vigiava os fundos. Minha esposa e Catherine se amontoaram no corredor, longe de qualquer janela. O impasse se arrastou, a tensão aumentando a cada minuto que passava. Então ouvimos vidro quebrando. Um dos policiais havia quebrado a janela da garagem. Williams ligou imediatamente para o 190, relatando uma invasão de domicílio em andamento. O atendente hesitou, reconhecendo claramente o endereço, mas Williams insistiu para que enviassem unidades. O Drewsworth pai deve ter percebido seu erro. Ele chamou seus homens de volta, mas não antes que um deles tivesse subido parcialmente pela janela. Tínhamos tudo nas câmeras de segurança de Catherine, evidência de tentativa de entrada forçada por policiais de folga. Eles recuaram para seus veículos, mas não foram embora. Podíamos vê-los conversando animadamente,
o Drewsworth pai ao telefone. Williams suspeitava que ele estava tentando fazer com que unidades amigas fossem enviadas para atender a chamada do 190. 20 minutos depois, 2 viaturas chegaram, mas em vez da polícia da cidade, eram unidades da polícia estadual. O detetive Cat havia interceptado a chamada e enviado seus próprios homens. O rosto do pai empalideceu quando os policiais estaduais se aproximaram dele. Os policiais estaduais pegaram nossos depoimentos e revisaram as filmagens de segurança. Eles documentaram a janela quebrada e a tentativa de entrada. O Drewsworth pai tentou alegar que estavam realizando uma verificação de bem-estar, mas as evidências diziam o contrário. Quando a polícia estadual se preparava para sair, levando cópias das filmagens, o Drewsworth pai fez uma última tentativa. Ele se aproximou diretamente de mim, com os policiais estaduais observando atentamente. Ele se inclinou, sua voz baixa e ameaçadora. Deixou claro que aquilo não havia acabado, que eu destruí minha vida por nada, que seu filho sairia livre enquanto eu teria perdido tudo. Seu hálito cheirava a álcool e suas mãos tremiam com uma raiva mal controlada. Os policiais estaduais tiveram que nos separar fisicamente. Depois que eles foram embora, sentamo-nos na cozinha de Catherine, exaustos. Minha esposa segurou minha mão com força, ambos processando o quanto já havíamos perdido. Williams, apesar de seus ferimentos, permanecia determinado. Ele nos lembrou que agora tínhamos a proteção da polícia estadual e evidências sólidas. O detetive Cat ligou com atualizações durante a noite. A polícia estadual havia aberto uma investigação formal sobre todo o departamento. Eles já haviam encontrado mais registros deletados, mais queixas encobertas. O padrão de corrupção era profundo. A manhã seguinte trouxe uma surpresa. Janet, a despachante, chegou à casa de Catherine com uma caixa de gravações adicionais. Ela havia sido demitida na noite anterior, mas não antes de copiar anos de comunicações arquivadas. Ela documentou tudo. Passamos horas analisando as gravações. Cada uma adicionava outra peça ao quebra-cabeça. Os comentários racistas de Drewsworth, seu pai o acobertando. Outros policiais participando dos encobrimentos. Era corrupção sistemática e organizada. Williams coordenou com o detetive Cat para proteger todas as evidências. Fizemos várias cópias, armazenando-as em locais diferentes. A polícia estadual providenciou o transporte seguro dos originais para suas instalações de evidências. Naquela tarde, Martinez foi libertado sob fiança. A polícia estadual havia intervindo, reconhecendo a prisão como retaliação. Ele veio direto para a casa de Catherine, abalado, mas determinado a testemunhar. Sua prisão apenas fortaleceu sua resolução. Mais policiais começaram a procurar Williams. A investigação da polícia estadual os encorajou. Eles compartilharam histórias de serem pressionados a ficar em silêncio, de testemunhar abusos que não podiam denunciar. A Muralha Azul estava rachando. 3 dias após o início da investigação estadual, o detetive Cat chegou com notícias significativas. Eles haviam prendido o policial Drewsworth por múltiplas acusações, incluindo agressão, violações de direitos civis e adulteração de provas. A filmagem de segurança do cemitério foi particularmente condenatória. O pai tentou interferir na prisão de seu filho, mas a polícia estadual não se intimidou. Eles tinham jurisdição e evidências. Vê-lo perceber que seu poder tinha limites foi um momento que nunca esquecerei. A prisão desencadeou uma cascata de eventos. Mais policiais se apresentaram com informações. A polícia estadual expandiu sua investigação para incluir toda a estrutura de comando. Documentos internos foram apreendidos, computadores confiscados. Williams foi oficialmente reintegrado pelo Conselho de Supervisão da Polícia Estadual. Sua suspensão foi revertida, seu registro limpo. Ele ficou mais ereto quando recebeu a notícia, parte do peso sendo retirada de seus ombros. Minha esposa e eu discutimos nossas opções. Sem meu emprego no hospital, precisaríamos fazer mudanças, mas ela permaneceu solidária, lembrando-me por que havíamos começado essa luta, pela memória de nossa filha e por outras famílias que poderiam enfrentar o mesmo tratamento. Uma semana depois, o pai foi preso. A investigação revelou anos de corrupção, encobrimentos e abuso de poder. Ele não protegia apenas seu filho, mas outros policiais problemáticos, criando uma cultura de impunidade. O dono da loja que forneceu a filmagem crucial se apresentou publicamente. Seu testemunho sobre a morte do jovem há 3 anos levou à reabertura daquele caso. A verdade estava finalmente vindo à tona. O detetive Cat nos manteve informados à medida que mais prisões se seguiram. Policiais que participaram de encobrimentos, supervisores que destruíram evidências, administradores que permitiram a corrupção. O departamento estava sendo limpo. Williams foi promovido a sargento, encarregado de ajudar a reconstruir a integridade do departamento. Ele me pediu para servir em um comitê de supervisão civil que estava sendo formado. Apesar de tudo o que perdemos, tínhamos a chance de criar uma mudança real. A advogada de direitos civis me ajudou a entrar com um processo por demissão indevida e assédio. O hospital, enfrentando a pressão pública, ofereceu um acordo e a reintegração. Aceitei o cargo, mas não o dinheiro. Não se tratava de lucro. Minha esposa e eu visitamos o túmulo de nossa filha juntos. A lasca em sua lápide havia sido reparada profissionalmente, paga por um doador anônimo que suspeitamos ser Williams. Coloquei novos girassóis e um pequeno coelho de pelúcia, não um substituto para o Sr. Hop,
Mas um novo memorial. Parada ali, minha esposa apertou minha mão. Nós sobrevivemos. Nós revidamos. Os Drewsworths estavam enfrentando a justiça. O departamento estava sendo reformado e outras vítimas estavam encontrando suas vozes. Não era perfeito, mas era progresso. William se juntou a nós no cemitério, trazendo suas próprias flores. Ele ficou em silêncio, entendendo o peso do momento. Juntos, honramos a memória de nossas filhas ao nos recusarmos a permitir que a injustiça prevalecesse. Os meses seguintes trariam julgamentos, testemunhos e desafios contínuos. O sistema não mudaria da noite para o dia, mas naquele momento, no túmulo da minha filha, senti algo que não sentia há muito tempo: esperança.